Bonjour Jean-Michel, bonjour Isabelle, nous sommes réunis pour cette conférence. Comment allez-vous? Bom dia, pessoal. Bom dia, Jean-Michel. Bom dia, Isabelle. Nós somos juntos para essa conferência. Como vocês estão? Hello, hello, bonsoir, bonsoir à tous. Déjà, est-ce que tout le monde me reçoit correctement? Era boa noite a todos. Será que todo mundo está me ouvindo? Toutes les Dá um retorno personnes, no chat, por favor. voilà, toutes les personnes dans le chat, mettez-nous une petite note de 0 à 5, savoir si vous nous entendez correctement. Todas as pessoas dão uma nota de 0 a 5 para saber se vocês estão ouvindo a gente, por favor. Dá um retorno, gente. Olá, Odília. Olá, Vânia. Ok, super. Ok, Boa tarde. Boa... Alors, c'est vraiment un grand plaisir pour nous d'être dans cette conférence avec tous les partenaires du Brésil, je crois que du Portugal également, du Cap-Vert. Il y a plusieurs pays qui parlent portugais qui sont connectés. Então, é muito grande prazer para nós estar em conferência com o Brasil, com Cabo Verde, com Portugal. Eu sei que tem vários países que são conectados. Et on a vraiment beaucoup d'informations à vous transmettre par rapport au dernier webinaire international qui a été réalisé par la compagnie. E nós temos muitas informações em relação ao último evento que foi feito para a empresa. Alors, prenez de quoi noter. J'espère que vous êtes bien installés. On va pouvoir commencer. Então, toma alguma coisa para anotar. Eu espero que vocês já estão bem confortavelmente sentados. Daqui a pouco nós vamos começar. C'est bon pour nous? On peut y aller? Vamos. Ok. Alors, on a eu hier un big événement, le premier live webinaire international. Ontem nós tivemos o primeiro evento online internacional. Avec près de 200 000 personnes connectées dans le monde entier. Com mais de 200.000 pessoas conectadas no mundo inteiro. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première intervention qui a été faite par notre fondateur Jonas Erik Werner. E nós vamos entrar diretamente no assunto com o que o Jonas Erik Werner, o nosso fundador, falou. Et à mon avis, qui va beaucoup vous intéresser, vous qui parlez tous portugais. E isso eu acredito vai interessar muito vocês que estão falando português. Il a beaucoup parlé du développement international qui avait une vitesse énorme. Ele falou muito do desenvolvimento internacional que tinha crescimento gigante. Et de la volonté de la compagnie, de garantir un maximum de traduction pour tous les membres. E a vontade da empresa de poder garantir certo número de tradução para todos os membros. 80% de tous les pays qui sont connectés vont avoir des outils de traduction. 80% dos países que estão conectados vão ter tradução. Pour lui, c'est une volonté importante pour garantir la bonne duplication. Para ele, uma vontade realmente muito importante, porque isso vai garantir a duplicação. Et donc, son objectif, c'est de pouvoir permettre à tous les membres d'avoir des supports pour bien comprendre le système et bien l'expliquer. Então, a vontade dele é de poder garantir número de suportes fantástico para as pessoas, para que elas podem entender melhor o negócio. Donc ça a été sa première... S'il te plaît. Pardon? Fais des phrases plus courtes. Ok. Donc ça a été sa première intervention. Isso foi a primeira intervenção. La deuxième intervention... A segunda intervenção... C'est une intervention qui nous intéresse depuis énormément de mois. É uma intervenção que interessa a gente desde o primeiro momento, desde alguns meses já. La possibilité de payer directement sur le site avec la carte Visa. A possibilidade de poder pagar diretamente com o cartão Visa.
Jusqu'à aujourd'hui, on avait essentiellement la possibilité de payer avec les bitcoins et les virements bancaires. Até agora, nós tínhamos a possibilidade de pagar somente com cartão, somente com Bitcoin ou transferência bancária. Et à partir de maintenant, on va pouvoir directement sur le site payer avec la carte Visa et la compagnie va recevoir des bitcoins. Agora, nós vamos ter essa possibilidade de poder pagar com cartão Visa e a empresa vai receber Bitcoin. Quand on a eu l'information hier soir, on était très excités, on a testé tout de suite. Quando a gente teve essa informação ontem à noite, nós fizemos o teste logo. Et je sais que même aujourd'hui, ce matin ou hier soir, il y a eu même des tests qui ont été faits sur le Brésil directement. E eu sei que talvez ontem à noite, hoje de manhã, teve testes que foram feitos também no Brasil. Et donc voilà quelques images pour vous montrer comment ça va se passer. Aqui vocês podem ver como vai acontecer. Donc vous allez retrouver l'onglet carte Visa. Você vai ter sobre sua tela o quadro com cartão Visa. Et automatiquement, ça va vous envoyer sur la plateforme de crypto-monnaie Novapago. E automaticamente vai lhe levar até a plataforma de Novapago. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura des frais de 2,99%, moins de 3%. Você tem que saber que vai ter taxa de menos de 3%, 2,99%. En allant sur cette plateforme, il va falloir vous enregistrer. Indo sobre essa plataforma, você vai ter que se registrar. Ça va prendre quelques minutes Isso vai levar alguns minutos pour donner vos informations personnelles, para dar suas informações pessoais. mais surtout pour valider votre KYC. Mas particularmente para fazer a validação do seu KYC. C'est l'obligation de télécharger une pièce d'identité et de faire une photo de vous. É a obrigação de fazer uma fotografia de você e também de baixar a sua carta d'identidade. Après quelques minutes, votre plateforme va être validée. Depois de alguns minutos, sua plataforma vai ter uma validação da sua plataforma. Et là, vous allez pouvoir procéder au paiement. Aí você vai poder fazer o pagamento. Paiement sécurisé, vous allez recevoir un code 3D Secure. Aí é um pagamento com segurança, aí você vai receber um código 3D Secure. Et en fait, en achetant des bitcoins, ça valide automatiquement le pack sur CrowdOne. Então, comprando Bitcoin, isso vai fazer a validação automática do seu pacote na CrowdOne. Alors moi, j'étais déjà enregistré sur Novapago. Eu estava já registrada sobre Novapago. Et donc ce soir, je vous invite tous les membres à aller sur la plateforme novapago.com et de vous enregistrer avec vos informations personnelles. Então eu convido todos os membros a ir na plataforma Novapago e de pôr as suas informações pessoais. Comme ça, au moins vous, ça sera déjà fait, ça pourra aller plus vite pour les paiements en carte bleue. Aí para você vai ser mais rápido. E aí vai facilitar para os pagamentos em cartão. Donc, regardez quelques images. Olha algumas imagens. Avec la protection des données personnelles. Com a proteção dos dados pessoais. Ensuite, vous allez valider les termes et conditions. Aí depois você faz a validação das condições legais. Et remplir vos informations personnelles. Donc, ça va très vite. Aí você vai preencher as suas informações pessoais. Agora, ça signifie qu'on a deux grosses annonces dès le début du webinaire. Isso significa que nós temos dois grandes anúncios desde o início do webinar. La volonté de la compagnie de faire des traductions pour les maximum de pays. A vontade da companhia de poder fazer o máximo de tradução para os países. Et la volonté de la compagnie de faciliter les inscriptions au niveau de sa plateforme. E a vontade da empresa de facilitar as inscrições sobre a plataforma.
Et là, maintenant, je vais laisser Isabelle continuer avec le troisième, pardon, avec le Customer Service. Aí depois eu vou deixar a palavra para a Isabel para explicar o segundo assunto com o Customer Service. Então, nós temos nosso responsável do Customer Service, do serviço ao cliente, Jonathan Strom. Esse Jonathan Strom, gente, ele permite para nós de ver várias coisas que vão acontecer no seu back-office. A primeira coisa é que você vai ter uma experiência realmente diferenciada como utilizador da plataforma Quad One. Além disso, você vai ter uma pesquisa sobre tudo que tem a ver com o negócio, sobre algumas perguntas que vocês estão se fazendo com mais facilidade, ok? Eles vão também acrescentar o pergunta-resposta, porque eles vão permitir para as pessoas de poder realmente achar a solução, achar tudo que eles precisam, ok? Onde poder fazer a pergunta diretamente para o suporte. Você tem que saber, e vocês vão ver isso daqui a pouco, que o crescimento da Quad One é exponencial. Ele é gigantesco. Então, isso significa que também o suporte está sobrecarregado, porque vocês imaginam que não é todos os dias que eles estão empregando pessoas, sendo tempo de empregar, provavelmente que precisam também de fazer a formação das pessoas. Então, a empresa tem que se adaptar a este crescimento. Quanto a isso, nós, membros, nós, líderes, nós temos que começar, antes de fazer pergunta no suporte, de visitar já o pergunta-resposta, aonde que tem a maioria das respostas que vocês estão a procurar, ok? Então, você vai ter mais funcionalidade, mais informações e também ele vai acrescentar nos pacotes de treinamento o treinamento com o número 1 da empresa no treinamento de desenvolvimento pessoal, de motivação, o senhor Peter Jacobson, ok? Então, este treinamento que acontece em inglês cada domingo, agora as pessoas vão poder ter acesso. Você tem que saber que o Peter Jacobson é uma pessoa que começou marketing de rede com muito sucesso desde os anos 90. Então, ele conhece o que é trabalhar no terreno, de buscar, de fazer demonstração de produto. Ele vem da velha escola, ok? A escola do terreno, a escola do testa a testa, a escola que mostra para a pessoa realmente o que é realmente marketing de rede. É verdade, ele não vem do marketing digital, mas a fundação do negócio está dentro deste homem para motivação, para mostrar o caminho, gente. Então, ele vai vocês vão ter, inclusive, com várias línguas, a possibilidade de poder acessar nos treinamentos do Peter Jacobson, ok? Este líder fantástico que vai chegar nos seus pacotes educacionais da Quad One. Então, para continuar, vamos falar agora do Joan Westerdol, o chefe das vendas. Este homem chegou e falou e confirmou, gente, a chegada dos Quad One Reward. Este homem de experiência que já foi dentro das alta qualificação das empresas, como Oriflame, CEO participando na diretoria, da Oriflame, etc. Este homem hoje está trabalhando para a Quad One, ok? Então, ele confirmou que para todas as pessoas que entraram na Quad One até o dia 15 de abril, vão começar a ganhar os Quad One Rewards, ok? Em 15 de junho, ok? Agora, todas as pessoas que chegaram depois vão receber a partir de setembro. Esses ganhos vão aparecer, ok? Dentro do seu back-office. Agora, ele deu outra boa notícia, que eu acho isso fantástico. Todas as pessoas, gente, escuta bem, todas as pessoas que realmente vão se qualificar até o dia 30 de abril, de 2020,
essas pessoas vão começar a receber os primeiros residual bônus que vão ser pagos cada mês, a partir do dia 15 de maio. Esse anúncio é oficial da boca da empresa, gente. Então, você vai ter realmente essa oportunidade de poder batalhar e com tudo que vai acontecer, com tudo que vocês vão ouvir daqui a pouco, com toda essa estratégia que os líderes vão passar para vocês, vocês vão ver que você vai ter a possibilidade de poder realmente se qualificar antes do dia 30 de abril, de passar de team leader, ok? Até coordenador, de coordenador até manager, gerente, até diretor, etc. Vai ter possibilidade em alguns dias de poder mudar a cara do seu negócio. Então, realmente você tem que ficar com ouvido, continuar a chamar as suas pessoas a entrar na conferência, porque somos no início das notícias, gente. Então, como eu acabei de falar para vocês, né? A partir todas as pessoas que vão entrar depois do dia 15 de abril vão passar também a ter os pagamentos no final de setembro. Tem um problema na minha técnica. Então, agora eu vou passar a palavra com o Patrice Lubino, que, como você conhece, igual a Jean-Michel, é presidente da empresa e que vai passar para você o restante das informações. Olá, pessoal. Tem muitas coisas que foi falado durante este evento e uma nova notícia que passou, que foi passada também nessa mesma conferência, foi sobre o CrowdOne Magazine. O que é? A verdade, a empresa lançou uma revista onde que ela vai tratar de assuntos no redor da CrowdOne. Nesta primeira edição, tem um bate-papo com o CEO, o Johan Steele van Olsten, tem uma entrevista também com o treinador da empresa, Peterson. Tem vários assuntos que foi tratado e esta ferramenta é muito interessante para quê? Para poder mostrar para as pessoas que a empresa está passando para outro nível. Não é só de dinheiro, de qualificações, de membros, mas também na parte de comunicação. Com isso, as pessoas lendo isso vão poder conhecer melhor o CEO, vocês vão ver daqui a pouco, vou poder falar sobre isso para vocês. Ele tem a chave do desenvolvimento do negócio. Então, é bom que as pessoas soubessem mais sobre ele. E isso vai ser possível nessa revista. Tem muitas coisas que estão tratadas sobre essa revista e você pode encontrar tudo isso dentro do seu site. Quando você entra na parte no back office, você vai a conta e lá você vai ver todas as informações. Então, isso é uma informação que foi muito legal. Isso vai sair todos os meses vai ter informação a mais. A segunda coisa é, como eu falei há pouco, é de falar um pouquinho desse homem, o CEO da empresa, o Johan Steele van Olsten. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas quem é esse cara? O que ele já fez, esse tipo de coisa? Tem muitas informações que estão circulando relacionado nele. Ele é o CEO da empresa Impact Crown Tecnologia. Só que ele está mandando várias outras empresas. Não é a única empresa que ele está o CEO. E se você vai no endereço, você vai poder ver que a empresa está na Europa, a sede da empresa está na Europa, que ele está mandando todo o desenvolvimento dessa empresa. Ele está na frente, de cara, para levantar essa empresa.
a verdade, ele já fez este propósito com 3 empresas no passado. A primeira é Icon Media Lab, a segunda é Let's Build e o terceiro é a iCube. E cada uma dessas 3 empresas que ele cuidou, que ele estava na cabeça, o CEO, ele colocou essas empresas na bolsa, em várias bolsas diferentes, e cada uma delas foram cotadas para 1 bilhão no primeiro dia. Então, não é uma pessoa que vai tentar de fazer, que vai ver se ele consegue. Sabe aquelas coisas que sempre as pessoas falam quando você está numa empresa, qual que for a empresa de produto, ou empresa virtual, empresa de, como que se chama? De criptomoeda, empresa de qualquer formação. Sempre as pessoas têm muitos sonhos, têm muitas querer fazer. Ele já fez isso várias vezes. Ele está referenciado na revista Forbes. Essa revista ela referencia os homens mais ricos do mundo. E se você procura saber mais, você vai ver que na Europa ele é muito, muito conhecido, principalmente relacionado a tudo que toca nova tecnologia. No país dela, Suécia, ele é o correspondente do governo relacionado a tudo que toca nova tecnologia. Ou seja, tudo isso para dizer para vocês que não é uma pessoa qualquer, não é uma pessoa que vendeu milhões de produtos e querer conquistar o mundo. Poderia ser, mas não é. É uma pessoa que tem sabedoria, experiência, uma pessoa que tudo o valor dele está sobre a reputação, sobre a maneira que as pessoas estão vendo ele, a credibilidade dele. Ele coloca tudo isso na frente da nossa empresa. Eu sei que ontem muitas pessoas foram tristes, decepcionadas, porque não conseguiram entrar na formação. E eu também fiquei fora. Eu estava dentro, fiz uma besteira e saiu da sala. E eu comecei a ver muitas pessoas se queixando sobre os diferentes chats. Que isso, que porcaria, não é teste. Essas pessoas são ladrões, eles estão aí para roubar as pessoas, não sei o que, não sei o que. Gente, principalmente no IT, acontece milhares e milhares de vezes esse tipo de coisas. Não é a CrowdOne que tinha o site onde que foi colocado essa formação. Ele colocou isso no ar para poder permitir. Ele pegou uma empresa justamente para poder se apoiar sobre a experiência. Só que, pessoal, a empresa não pensava que iria ter centenas de milhares de pessoas conectadas no mesmo tempo. Tem até alguns picos de 1 milhão de pessoas que tentaram de se conectar naquela formação. Então, com certeza, eles vão tomar medida para que isso não pode acontecer. Eu peço para vocês de ter um pouquinho de indulgência. Por quê? Porque essa empresa ela apenas tem 1 ano e 4 meses que ela está no ar. Não é uma empresa de 5 anos, de 10 anos. E até mesmo o Apple ele faz o lançamento de um produto, depois manda uma notícia para a imprensa para dizer que finalmente vai ser um mês, uma semana depois, esse tipo de coisa. Então, isso pode acontecer quando a gente fala de tecnologia. O que não pode acontecer é de perder a cabeça.
Ninguém tem obrigação de ficar nesse negócio. É uma coisa que está aí para nos permitir de adquirir a nossa independência financeira. Acredito eu, se você tem 35 anos, que esperou até agora para ter essa independência financeira, não é um dia que vai colocar tudo no lixo. Tem que ficar quieto, tranquilo, porque isso está se construindo, pessoal. Olhem no redor de vocês. Veja lá os resultados. O que está hoje se desenvolvendo. É muito importante que cada um de vocês seja hoje um embaixador do seu sonho, um embaixador do que você quer conquistar, porque eles estão colocando, eu estou falando principalmente do presidente, tudo para tentar de permitir para nós de chegar lá. E se você fica até o fim desse pós-evento, quando nós vamos desenvolver para vocês a promoção que foi dada para a empresa, vocês vão ver que realmente eles não estão aí para roubar ninguém, mas realmente para permitir para vocês de poder construir aquele futuro que há anos que você está correndo atrás. E tudo isso, nós temos essa possibilidade porque nós temos tudo o que nós precisamos para poder fazer isso. Então, pessoal, olha, vamos lá para poder ver algumas coisas sobre os números dessa empresa. E por isso, eu vou deixar a Isabel falar para vocês. Então, vamos falar agora do Jens Lorentzen. Este homem, ele é executivo IT, significa que ele que está se preocupando da estatística, da matemática, da informática da empresa. Então, o que ele passou para a gente? Números fantásticos. Vocês podem ver na sua tela o crescimento extraordinário desta empresa, ok? Extraordinário de novembro até agora. Ou seja, em 6 meses, a empresa cresceu de mais de 292,7%. É um número fantástico, gente. E a empresa teve realmente que se adaptar a esse crescimento, como eu falei para vocês há pouco. Um crescimento onde as pessoas realmente têm uma frequentação de mais de 400%, ok, dentro do negócio. Então, ele está falando de velocidade, estabilidade. Eles têm que realmente se adaptar nessa progressão. Eles têm que se adaptar tecnicamente em relação a todo este povo que quer entrar e que estão entrando dias após dias dentro desta empresa. Se vocês estão vendo, a empresa tem mais de 400% no tráfego. Tráfego significa que quantas pessoas que estão passando por aí, quantas pessoas que estão visitando, quantas pessoas que estão entrando, saindo, o tráfego, ok, dentro desta Quad One cresceu entre novembro e agora de mais de 400%. Mais de 400% de pessoas olhando. Você tem que saber também que a Quad One tem a quinta posição em relação, gente, ao site mais visitado sobre a net, sobre a internet. Agora, você tem também a frequentação em função das suas ferramentas. Você pode saber que tem mais pessoas utilizando celular que pessoas que usam o computador e somente 2% de pessoas que estão usando o tablet. Ok? Então, nós estamos vendo que realmente nosso negócio, onde que o Jonas Eric Werner quer ir, quer dizer que ele está falando, batendo a tecla sempre, que é um negócio 100% online, um negócio que você precisa somente do seu celular. Então, a visão deste homem está funcionando porque 87% de pessoas usam o celular para fazer o desenvolvimento do negócio deles. Usa o celular para poder trabalhar sobre a Quad One. Agora, em relação ao bônus, os cálculos do bônus, nós temos
um crescimento também extraordinário, porque a empresa vai 8 vezes mais rápido em relação a tudo que tem a ver com o cálculo dos bônus, ok? Agora, vou falar para vocês, né? O Patrício vai falar para vocês de todo o desenvolvimento que isso vai trazer e que vocês vão trazer de mais a mais usando as redes sociais. Sim, pessoal. Hoje, a empresa apresentou para nós as duas pessoas, as duas senhoras que são especialistas no desenvolvimento da rede social para as empresas. E nós estamos conectados no WhatsApp, estamos conectados também no Facebook, estamos conectados no YouTube, estamos conectados no Twitter e no Instagram também. Eles vão explicar para a gente qual é a política, como eles estão desenvolvendo e tendo também e mostrando também os resultados que conseguiram. O importante é de entender que vocês têm que viver com seu tempo. E é importante para você de poder se conectar sobre aqueles redes, de poder ter também aquele laço com essas redes para poder entender melhor, para perceber melhor a potência da empresa que nós estamos a construir. Até porque vocês vão ter um papel muito importante sobre esse desenvolvimento da comunicação. Colocando vídeos, mensagens em várias redes sociais, se você coloca acho eu que se diz hashtag também, um hashtag naqueles mensagens que vocês colocam, já dá para raciocinar, para colocar aquela mensagem que você vai mandar nas redes sociais com todos aqueles da empresa e permitir para a empresa de poder colocar de mais e mais uma cara sobre o login de vocês. Por exemplo, naquele evento, eles criaram um hashtag que se chama hashtag Crown One Live. E com isso, todas as pessoas que fizeram um selfie, colocaram uma fotografia no Facebook, no Instagram, no Twitter, etc., cada um delas tive a possibilidade de estar sobre a parede da empresa e de ser referenciado, de ter realmente um destaque maior no nível da empresa. Então, pense sempre de colocar aquele hashtag nas mensagens que vocês vão colocar nas redes sociais. Então, isso foi interessante. Vamos ver lá quais são os resultados nas redes sociais da empresa. A empresa está em Twitter, ela tem mais de 10 mil followers, seguidores sobre Twitter, ela tem 130 mil amigos no Facebook, ela tem mais de 70 mil pessoas que estão abonadas, seguindo o YouTube da empresa, está também com 60 mil followers que estão conectados no Instagram da empresa. Então, gente, é bom por quê? Porque você tem todas as notícias. O primeiro lugar onde ela sai as informações são para os líderes. Depois daqueles líderes, ela manda diretamente para as redes sociais. E depois aparece sobre o site. Então, se você quer as informações das primeiras mãos, é importante estar ligado e corresponder, de mandar as mensagens, esse tipo de coisa. E isso permite para vocês de poder justamente ter todas as informações que vocês querem ter. Olha, nós vamos falar para vocês do crescimento da empresa. A verdade, nesses últimos meses, a empresa teve um crescimento muito, muito, muito rápido. Ou seja, quando você
você estava olhando, a Isabel mostrou algumas estatísticas, você vê que o crescimento estava exponencial. E esses últimos meses, o faturamento mudou, o número de pessoas cresceu, tudo realmente foi muito grande. Na empresa, decidiu de destacar os maiores líderes da empresa. Sobre o back-office de você vai encontrar um novo tópico que se chama maior produtor. E sobre esse tópico, você vai encontrar o destaque dos 100 melhores gerentes, dos 100 melhores diretores e dos 100 melhores presidentes e senhor presidente grudado. Ou seja, no primeiro, quando a gente pega aquela lista dos melhores gerentes, sobre as 100 pessoas do mundo que têm o maior faturamento mensual ou semanal, você tem 15 pessoas da nossa turma que estão dentro desse destaque da empresa. Ou seja, quase 15% dos melhores, né? E o objetivo nosso agora é de pôr nessa lista os brasileiros, porque realmente a dinâmica voltou a ser o que está não tem muito tempo, e essa lista estava a lista de março. Aquela de maio não chegou ainda. De abril, desculpa, não chegou ainda. O importante é realmente, ainda mais, de ter um destaque a mais. Aí vem a lista dos diretores. Aí também, o quarto melhor diretor da empresa é um cara de uma ilha que se chama A Reunião, que está no nosso grupo, Brian. E ele deu a última vez na conferência um testemunho. Ele estava lá destacado por conta dos resultados dele. Tem também a Isabel, que está dentro dessa lista dos 100 melhores diretores de toda a empresa. Tem também vários outros líderes da nossa turma que também está sobre esta lista. Aí vem a lista dos presidentes. Hoje, não tem 100 presidentes e senhor presidente juntados, não dá 100, dá 39 pessoas. Ou seja, os 39 melhores líderes da empresa. Dentro dessa lista de 39, o Jean-Michel e eu chegamos no patamar do 17, ou seja 17, 17 rank dessa empresa, e o segundo e o terceiro são aqueles líderes nós, que são o Magnus e o Antônio, que são o segundo e o terceiro destaque da empresa, para dizer que nós temos boas pessoas, grandes líderes, para nos formar, para nos ajudar, para permitir para nós de poder crescer. E nosso papel agora é de permitir para vocês, onde que você esteja agora, de subir neste destaque da empresa, para permitir para vocês de chegar lá. Durante os presidentes, sobre a turma dos presidentes e senhor presidentes, tem 6 senhor presidentes na empresa ainda. 3 são senhor presidentes 3 estrelas, 2 são senhor presidentes 2 estrelas, e 1 está senhor presidente 1 estrela. Ou seja, 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas. É simples para poder lembrar. E cada um deles, hoje, está nos ajudando para permitir para vocês de subir lá. E isso é nosso propósito para os meses que estão a chegar. Aí, para aqueles que já chegaram no patamar do 3 estrelas, a empresa não quer que eles fiquem tranquilos no redor da piscina, bebendo
cachaçinha e esperando que o povo trabalhe para eles. Não. O papel da empresa é de dar motivo para eles de poder ajudar-nos a crescer dentro do plano da empresa. E por isso que eles colocaram uma nova qualificação que se chama ambassador. Essa qualificação de ambassador, nós não temos ainda os papéis, nós sabemos só que tem ambassador 1 estrela, 2 estrelas e 3 estrelas. Como que vai ser compartilhado, não tem nenhuma informação até agora. Mas o que é bom de saber é que não tem ninguém qualificado nessa qualificação, mas para que eles possam chegar até lá, eles vão ter que nos ajudar a subir também. E isso é uma coisa muito positiva para cada um de nós. Vamos agora falar sobre a parte última que a empresa deu para cada um de nós, a promoção. Acredito eu que vocês estão também querendo saber mais detalhes sobre aquela promoção. Então, eu vou deixar a Isabela falar sobre essa parte para dar a primeira palavra sobre aquela questão. Então, gente, esta promoção é simplesmente fantástico. É de 100 em 100 horas. Quando nós sabemos que hoje nossa empresa começou em 2019 com apenas 2.000 membros e que hoje, no momento que eu estou falando para você, nós somos mais de 3,5, 3,6, inclusive que ele anunciou ontem para nós, 3,6 milhões de pessoas, depois de 1 ano e 4 meses, é realmente fantástico. Mas tem pessoas, tem empresas que estão se perguntando como elas vão alcançar uma meta gigante e maior ainda. A empresa achou uma solução que vem com essa promoção. Uma promoção que vai trazer e que vai duplicar praticamente, okay, o número de membros registrados na Quadwan. Então, essa promoção vai de 100 em 100 horas. A primeira coisa que você sabe, que você tem que saber, é que daqui 100 horas, okay, ou seja, o dia 29 de abril, você receberá dentro do seu back-office um voucher. O que é um voucher? É um gift code, um código de presente. É um código de presente de um valor de 99 euros, que você vai ter a possibilidade de poder oferecer para uma pessoa que está no seu redor, uma pessoa que merece, uma pessoa que quer fazer, mas que não tem condição, uma pessoa que quer mudar de vida, uma pessoa que realmente quer alcançar o melhor. Você tem que escolher a pessoa com quem você vai passar este código de presente. E quando você receber este código de presente dentro do seu back-office, você vai ter 100 horas a mais para poder usá-lo. Então, nós temos várias propostas, várias estratégias para isso. Mas, desde já, eu estou lhe dizendo, a hora está contando. A hora está contando para que você possa multiplicar sua rede por 2. Mas a hora está contando também para multiplicar seu negócio por 3, por 4, por 10. Você quer saber como? Então, eu vou passar a palavra para Jean-Michel Sidemé, que vai passar para você a estratégia que você pode fazer durante esses 3 dias. Jean-Michel? Allô, allô? Est-ce que tu m'entends toujours? Si, je t'entends. Ok. J'ai pas pris ton Moi, téléphone. j'aimerais savoir si tous les portugophones, c'est comme ça qu'on les appelle, sont prêts à changer leur revenu. Então, eu gostaria de saber se todas as pessoas que falam português são prontas a poder mudar as rendas delas. Aujourd'hui, il y a 2 grosses dynamiques internationales. Hoje tem 2 grandes dinâmicas internacionais. Il y a l'Afrique qui a pris une grosse part de résultats. Tem a África, que pegou uma grande parte dos resultados. Les résultats de l'Afrique ont été dépassés par les résultats de l'Asie. Os resultados da África foram ultrapassaram o resultado da Ásia. Mais Patrice, Isabelle et Yasmine m'ont toujours parlé du continent sud-américain. Mas Patrícia, Isabela e Yasmin sempre falaram para mim do continente sul-americano.
Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes prêts à renverser les chiffres de la compagnie? Eu gostaria de saber se vocês estão prontos para fazer virar os números da empresa. Dá um retorno no chat, por favor, gente. Parce que je sais qu'avec votre équipe, on peut inscrire des millions de personnes. Porque eu sei que com sua equipe nós podemos inscrever milhões de pessoas. Depuis quelques mois, Tem alguns meses, la compagnie a déjà changé la qualité de vie de millions de personnes. a companhia já mudou a qualidade de vida de milhões de pessoas. Dans notre équipe francophone, Dentro da nossa equipe francofone, en Afrique, on a des gens qui ont totalement changé leur qualité de vie. na África, tem pessoas que mudaram totalmente a qualidade de vida. Avec une qualité de vie inférieure à celle qui est au Brésil. Com uma qualidade de vida provavelmente inferior àquela do Brasil. Certains ont cumulé plus de 200 000 € en 6 mois. Alguns deles já acumularam 200.000 euros em 6 meses de trabalho. Avec des partenaires qui sont à leur première ou à leur deuxième expérience en marketing de réseau. Com parceiros que estão na primeira ou na segunda experiência de marketing de rede. Je sais, vos leaders m'ont dit que dans cette salle, il y a certains parmi vous qui ont de l'expérience en marketing de réseau. Eu sei, os seus líderes me falaram que tem alguns de vocês que têm experiência no marketing de rede. Moi, je pense que vous avez simplement peur. Mas eu estou pensando simplesmente que vocês estão com medo. Peur de pouvoir être déçu une énième fois. Medo de ser decepcionado uma última vez. Mais peut-être aussi peur d'atteindre des résultats que vous n'avez encore jamais atteints. Talvez vocês estão com medo também de alcançar resultados que você nunca conseguiram. Je peux vous garantir que les prochaines semaines, Eu posso lhe garantir que daqui para algumas semanas. pardon, pas les prochaines semaines, les 8 prochains jours. Não, desculpa, me perdoe. Eu estou dizendo daqui aos 8 dias. Peuvent changer totalement la qualité de vie de vos 6 prochains mois. Vai mudar totalmente a qualidade de vida de vocês daqui para os 6 próximos meses. La compagnie vous donne 2 leviers. A empresa está dando para você 2 alavancados. Jusqu'à mercredi 29. Até quarta-feira, 29 de abril. La compagnie vous dit de vous préparer pour recevoir un cadeau de 1 voucher. A empresa lhe diz, prepare-se para receber presente de voucher. Dans cette préparation, vous avez le choix. Então, nessa preparação, você tem a escolha. Soit vous attendez de recevoir votre voucher tranquillement. Ou seja, você espera seu voucher, seu código de presente tranquilamente. Soit, comme Patrice vous l'a expliqué, vous décidez de mettre votre nom dans les classements les plus élevés de la compagnie. Ou seja, você decide, como o Patrício lhe falou, de poder colocar o seu nome nos maiores desta empresa. Et pour ça, regardez ce que vous devez faire. E por isso, olha o que você tem que fazer. Jusqu'à mercredi. Até quarta-feira. Vous devez chacun inscrire 10 nouvelles personnes. Você tem que, cada inscrever 10 novas pessoas. Parce que si vos 10 nouvelles personnes sont inscrites avant mercredi, porque se suas 10 pessoas estão inscritas, registradas antes de quarta-feira, les 10 personnes vont, elles, recevoir le cadeau du voucher aussi. As 10 pessoas vão receber também o presente do voucher também. Et ça veut dire que si vous avez une équipe de 100 personnes, en 4 jours, vous passez à 200 personnes. Isso significa que se você tem uma equipe de 100 pessoas, em 4 dias você vai passar a 200 pessoas. Si vous avez une équipe de 200 personnes, en 4 jours, vous passez à 400 personnes. Se você tem uma equipe de 200 pessoas em 4 dias, você vai passar a uma equipe de 400 pessoas.
Tout dépend du nombre de directs que vous allez inscrire dans les 3 prochains jours. Tudo vai depender de números de direto que vocês vão colocar daqui aos 3 próximos dias. La compagnie met une promotion pour que vous doubliez le nombre de partenaires dans votre équipe. A empresa está colocando uma promoção para que você possa multiplicar, você possa duplicar o número de você dentro da empresa. C'est la première fois que je vois ça en 20 ans de marketing de réseau. É a primeira vez que eu estou vendo isso desde os 20 anos de marketing direto que eu estou fazendo. En 16 mois, on a la plus grande croissance avec 3 500 000 membres. Em 16 meses, nós temos o maior crescimento com 3,6 milhões de pessoas. Et la compagnie dit non, c'est pas fini. E a empresa diz, não, não é acabou. Je vais investir 350 millions dans mes partenaires. Eu vou investir 350 milhões sobre meus parceiros. Et en 8 jours, on va passer de 3,5 millions à 7 millions de membres. E em 8 dias, nós vamos passar de 3 milhões de membros a 7 milhões de membros. Il y a une phrase qui dit ceci. Tem uma frase que diz assim: On n'a pas inventé l'électricité en améliorant la bougie. Nós não inventaram a eletricidade melhorando a vela. Ce que Jonas et Johan sont en train de faire, c'est révolutionner l'industrie de l'affiliation. O que Jonas e Johan estão a fazer é revolucionar a indústria L'industrie de l'affiliation. A indústria da afiliação. Et vous, vous êtes au début de ça. E vocês estão no início disso. Alors, vous avez le choix. Aí você tem a escolha. Soit vous attendez de recevoir votre cadeau. Ou você espera seu presente. Soit vous permettez à 100 personnes de recevoir ce cadeau. Ou você permite para 100 pessoas de receber esse presente. Et moi, je vous pose une question. E eu estou fazendo a pergunta, gente. Est-ce que les portugophones, les brésiliens, les capverdiens, les portugais vont prendre les premières places de cette compagnie? Será que as pessoas que falam português, brasileiro, Cabo Verde, Angola, todas as pessoas que falam português, será que vocês estão prontos a pegar essa oportunidade? Parce qu'aujourd'hui, on a des équipes en Chine. Porque hoje temos equipe na China. On a des équipes en Afrique. Temos equipe na África. Et il y a une loi fondamentale du succès. E tem uma lei fundamental do sucesso. Qui dit que tu dois investir du temps là où il y a les meilleurs. Que diz que você tem que investir tempo aonde que tem os melhores. Si tu passes ton temps avec des gens qui n'arrêtent pas de se plaindre, tu vas pas avancer. Se você passa seu tempo com pessoas que não param de se queixar, você nunca vai avançar. Si tu passes ton temps avec des gens qui ont envie de travailler, là, tu vas exploser. Se você passa seu tempo com pessoas que querem trabalhar, aí você vai explodir. Alors, dites-nous, où Então, nous devons passer notre temps? diz pra gente aonde temos que passar nosso tempo. Les 4 Fala, prochains gente. jours, les 4 prochains jours peuvent changer considérablement votre vie. Então, os 4 próximos dias podem mudar completamente a sua vida. Et je vais vous donner la deuxième phase de la promotion. Então, eu vou dar para você a segunda fase da promoção. Toutes les personnes qui vont recevoir le cadeau, Todas as pessoas que vão receber o presente, elles auront 4 jours, 100 heures pour pouvoir utiliser ce cadeau. elas vão ter 4 dias, 100 horas para poder usar esse presente. Une autre phrase dit que une stratégie vaut 1000 actions. Então, uma outra frase está dizendo uma estratégia vale mais que 1000 ações. Et nous, voilà notre stratégie. E nós está passando essa estratégia para vocês. On va vous conseiller d'offrir le cadeau Nós vamos aconselhar a você de oferecer o presente à une nouvelle personne qui est prête à avoir ses 4 directs pour gagner le bonus peur de perdre. a uma pessoa que está pronto a colocar os 4 diretos, ok? O bônus medo de perder. Ça veut dire que si pendant les 3 prochains jours, vous avez 100 membres,
Isso significa que nos 3 próximos dias você tem 100 membros et que vous présentez ce challenge pour avoir 4 nouvelles personnes, e que você apresenta esse challenge para ter 4 novas pessoas, la personne qui s'inscrit, elle paye 0, mais elle doit inscrire 4 nouvelles personnes. a pessoa que vai se inscrever, ela vai pagar 0, mas ela vai ter que inscrever 4 pessoas. Et là, en 8 jours, vous passez d'un groupe de 100 personnes à un groupe de 500 personnes. Então, com essa estratégia, em 8 dias, você passa de um grupo de 100 pessoas a 500 pessoas. Vous devez juste comprendre que le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Você tem que somente que entender que o melhor momento para agir é agora. Il y aura toujours ceux qui vont se plaindre et il y a ceux qui vont réussir. Tem sempre aqueles que vão se queixar e aqueles que vão conseguir. Choisissez simplement qui vous voulez être. Escolha simplesmente o que vocês querem ser. Merci beaucoup. Obrigada. Gente, realmente o que foi passado agora é uma estratégia fantástica e uma oportunidade fantástica para permitir a você de explodir. Como sempre nós estamos batendo a tecla, como o Jean-Michel acabou de falar, nós passamos o tempo onde que tem energia. Eu sei que o Brasil, que na Angola, no Portugal, vocês estão começando a dar resultado, mas em pouco tempo você pode multiplicar os seus ganhos, você pode multiplicar o seu grupo, você pode, antes do dia 30 de abril, alcançar qualificação, alcançar números dentro do seu bolso que esteja diferente, ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 euros em poucos tempos, e essa é a oportunidade para você agora. Então, amanhã a nós vai ter treinamento, vai ter, desde amanhã vai ter apresentações durante a semana, vai ter tudo o que for preciso para passar para vocês. Eu sei que alguns de vocês teve dificuldade de poder se conectar, nós vamos passar hoje ainda este vídeo para que as pessoas possam ver, possam alcançar os objetivos delas desde já, ok? Eu desejo a vocês uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para aqueles que estão do outro lado do mundo e realmente, gente, bora para o sucesso. Tchau. Bonsoir à tous.